E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o TRX-F11, um fundo imobiliário que tem chamado bastante atenção no mercado pelas diversas movimentações que a gestão tem feito. Vamos analisar os seus fundamentos, vamos falar um pouco sobre os seus dividendos, falar um pouco da bolada que pode vir em janeiro nos dividendos, comentar um pouco como foi a nona emissão de cotas, que aconteceu recentemente, e principalmente vamos falar das movimentações recentes de compra e venda que o fundo fez. Então, se você está interessado em investimento imobiliário e quer saber mais sobre o TRX-F11, continue assistindo esse vídeo. Você já tinha ouvido falar do TRX-F11 antes ou essa vai ser a sua primeira vez? Deixe nos comentários o que você já conhece sobre esse fundo imobiliário. Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim o vídeo chega para mais pessoas. Vamos ao conteúdo. O que é o fundo imobiliário TRX-F11? Vamos falar agora um pouco sobre esse fundo imobiliário. O TRX-F11 ou FITRX Real é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Isso significa que ele tem a flexibilidade de investir em vários setores do mercado imobiliário, como lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers, entre outros. Atualmente, como podemos ver no gráfico abaixo, ele possui 5% dos seus ativos em imóveis logísticos, enquanto 94% em imóveis de varejo. Os contratos desse fundo imobiliário são em grande parte atípicos. Dos imóveis do fundo, as principais receitas, um pouco mais de 70%, vêm de lojas alugadas para o açaí, com 51%, enquanto o Pão de Açúcar tem 22%. O fundo imobiliário também aluga suas lojas para empresas de material de construção, como o Grupo Mateus, Obra Max e Leroy Merlin. Mas fica claro que a sua concentração de receita no setor de varejo de alimentos, como supermercados, é bem alta, o que deixa um ponto de atenção. De acordo com o site da gestora do fundo, o TRX-F11 possui 51 imóveis. Além de ter diversos imóveis, o FII também é bem distribuído geograficamente, estando em vários estados, com uma concentração maior na região sudeste. A diversificação dos ativos pode ajudar a reduzir o risco do fundo, porque assim a performance do fundo não vai depender de um único ativo. Só que tem um problema: a gestão de um grande número de ativos pode ser desafiadora e vai requerer uma equipe de gestão experiente. Mesmo com esse problema, a diversificação vai permitir ao fundo promover oportunidades de investimento em vários setores, reduzindo os riscos associados a um único segmento também. Como a gente viu, grande parte dele está no setor de varejo, mas ele já está começando a ter um pouco ali também em galpões logísticos. Sobre os contratos do fundo imobiliário com seus inquilinos, 97% deles são atípicos. Em relação aos prazos, um pouco mais de 50% está para ser negociado em 2035, enquanto quase 40% só depois de 2041. No geral, o prazo médio dos contratos é de 14 anos e meio, então vai demorar um pouco para o cotista do fundo começar a se preocupar com o fim dos contratos. Esse fundo imobiliário tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição, desenvolvimento e exploração dos imóveis. Para isso, sua gestão está sempre ativamente analisando o mercado, procurando novas oportunidades de compra e venda de ativos para maximizar o retorno para os cotistas. E é sobre essas movimentações estratégicas do fundo que a gente vai falar daqui a pouco. Essas características fazem do TRX-F11 uma opção diferente e interessante para os investidores que buscam uma diversificação e uma gestão ativa em seus investimentos de fundos imobiliários. Vamos falar agora um pouco dos fundamentos do TRX-F11. O preço sobre o valor patrimonial do TRX-F11 é de 1,05. Um P sobre o VP maior que 1 indica que as cotas estão sendo negociadas acima do valor patrimonial, que é o caso desse fundo. A liquidez diária do TRX-F11 é boa, acima de 5 milhões por dia. A liquidez é um ponto importante porque diz o quão fácil as cotas do fundo podem ser transformadas em dinheiro. Uma liquidez alta oferece mais flexibilidade para os investidores e auxilia em momentos de imprevisto que você precisa transformar aquele ativo em dinheiro. Sobre o número de cotistas, o TRX-F11 possui mais de 100 mil. Um número alto de cotistas indica que o fundo é popular entre os investidores, só que isso pode levar a uma maior volatilidade no preço das cotas. Afinal de contas, um grande número de investidores pode comprar e vender com frequência. O patrimônio líquido do TRX-F11 é maior que 1,3 bilhões de reais. Esse indicador mostra a diferença entre o total de ativos e o total de passivos do fundo. Um patrimônio líquido alto é geralmente visto como um ponto positivo, porque indica que o fundo tem uma base sólida de ativos. Agora a parte que o cotista adora. Vamos falar um pouco sobre os dividendos do TRX-F11. Os dividendos desse fundo imobiliário eles têm sido consistentes e mostraram um crescimento ao longo do tempo, como você pode ver nesse gráfico. O dividend yield do TRX-F11 nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 10%. Esse indicador mostra o rendimento gerado pelo fundo em relação ao preço das suas cotas. É uma medida importante para os investidores que buscam uma renda passiva. Um dividend yield de 10% é considerado alto, porque a inflação é embutida nos fundos imobiliários de tijolo. Aí você pode perguntar, poxa, mas a renda fixa está pagando 12,25%. Claro, mas se descontar a inflação, o juros real fica de 7,25%.
Então, um fundo imobiliário que paga acima disso já é um ponto positivo para os investidores que buscam dividendos. Mas claro, sempre faça sua análise antes. Ainda sobre os dividendos, teve uma notícia no FIS.com que diz que o TRX-F11 poderá pagar até R$ 1,70 no mês de janeiro. Isso é resultado de uma gestão ativa que acumula lucros com a compra e venda de imóveis. Outro dado que foi divulgado nessa mesma notícia é que a rentabilidade total do TRX-F11, ou seja, desde o seu início na Bolsa de Valores, foi de 49,51%, enquanto o IFIX teve apenas 1,13%. É importante lembrar que os dividendos do fundo imobiliário podem variar de mês para mês, dependendo de vários fatores, como a ocupação dos imóveis do fundo, a renegociação dos contratos de aluguel e a aquisição ou venda de imóveis. Por isso é importante a gente acompanhar as atualizações do fundo e sempre fazer nossa própria análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. Agora vamos falar um pouco da nona emissão do TRX-F11 que aconteceu recentemente. A nona emissão de cotas do TRX-F11 foi uma grande movimentação para o fundo. A oferta pública buscou captar mais de 400 milhões de reais. A emissão previu uma oferta de pouco mais de 4,2 milhões de novas cotas com um valor unitário de R$ 104. Esse valor foi calculado com base no valor patrimonial do TRX-F11 no dia 31 de agosto, que estava R$ 102,71. Pegou esse preço e somou 1,26%. Hoje a cota já está na faixa dos R$ 108, R$ 109. Então teve uma pequena subida desde a nona emissão de cotas. Os recursos que foram captados na oferta vão ser destinados para o desenvolvimento das obras, nos ativos imobiliários já comprados pelo FII, e também para comprar novos ativos. Essa emissão foi um marco importante para o TRX-F11 porque permitiu ao fundo expandir seu portfólio de imóveis e potencialmente aumentar a sua distribuição de rendimentos para os cotistas. Agora vamos falar das movimentações de compra e venda do TRX-F11, um pouco do que a sua gestão tem feito. O fundo assinou um contrato de locação na modalidade Build to Suit com a BMB Material de Construção, uma empresa que pertence ao mesmo grupo da Leroy Merlin. O contrato envolve a aquisição, o desenvolvimento, a construção e a locação de um imóvel localizado em uma região metropolitana do Rio de Janeiro. O valor total, que inclui a aquisição do imóvel e os custos associados ao desenvolvimento e à construção, está estimado em aproximadamente R$ 98,5 milhões. O fundo assinou um compromisso para a compra de uma loja que é alocada pelo Carrefour no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. O negócio está avaliado em 73 milhões, mas ainda tem algumas regras no contrato a serem cumpridas. Pelo acordo, o fundo iria pagar 40 milhões na confirmação da transação e o saldo que faltaria, de 33 milhões, seria pago em 12 parcelas mensais de 2,75 milhões. O espaço tem uma área total de 9,7 mil metros quadrados e está ocupado pelo Carrefour desde 2005, o que é ótimo porque já é um ponto de venda validado. E tem mais, o contrato de locação com a empresa vai até 2033, então ainda tem bastante tempo no contrato. A aquisição do imóvel vai de encontro com a estratégia do fundo em formar seu portfólio com ativos bem localizados, como a gente já comentou antes. A estratégia tem como objetivo distribuir renda e ganho de capital para os cotistas com imóveis de primeira linha alugados para grandes empresas, como o Carrefour, através de contratos de longo prazo. O TRX-F11 realizou uma venda significativa de imóvel em Teresina, Piauí, que estava alocado para o Grupo Pão de Açúcar. Essa venda é parte de uma estratégia do fundo de aquisição e posteriormente venda de várias propriedades do Grupo Pão de Açúcar em diferentes estados do Brasil. A venda desse imóvel gerou um lucro significativo para o TRX-F11 de aproximadamente R$ 4.870.000. Esse lucro pode resultar em um aumento no valor da cota do TRX-F11 e também na distribuição de dividendos extraordinários para o cotista. A venda da loja Pão de Açúcar em Teresina pelo TRX-F11 é um exemplo de como os fundos imobiliários podem gerar retornos significativos através de estratégias bem planejadas de compra e venda de imóveis. Por isso que é importante, quando você for analisar um fundo, ver se a gestão dele é ativa, porque assim pode ter esses ganhos de capital. E no caso dessa transação, não só beneficiou o TRX-F11 e os seus cotistas, mas também permitiu ao Grupo Pão de Açúcar liberar capital para suas próprias operações. É um exemplo claro de uma situação em que todas as partes envolvidas se beneficiaram. O que você achou das últimas movimentações de compra e venda do TRX-F11? Você acha que foram boas decisões? Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum dos nossos próximos vídeos. O TRX-F11 é um fundo imobiliário que tem apresentado um bom desempenho e uma estratégia de investimento sólida. Só que é importante lembrar que todo investimento envolve risco e é necessário uma análise cuidadosa antes de tomar qualquer decisão de investimento. É isso, falou, até o próximo vídeo.